Então, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre os últimos ensinamentos de Jesus quando ele estava em Jerusalém antes de ser crucificado. E parte do que eu vou falar também meio que já foi mencionado pelo Ki, e eu também meio que só vou mencionar algumas coisas. A primeira coisa que Jesus fez enquanto ele estava em Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, depois daquela entrada triunfal, foi a purificação do templo. E isso acho que inclusive foi um trecho sobre o qual foi falado na semana passada. Mas Jesus basicamente ele chega em Jerusalém, ele vai para o templo e ele expulsa os vendedores e os cambistas que estão lá. Então toda a galera que está usando o templo, o centro religioso de Israel, para fazer comércio e para ganho próprio, ele expulsa de lá. Depois disso, na verdade isso é no dia seguinte, então Jesus ele sai de Jerusalém aquele dia para passar a noite em uma cidadezinha menor que tem ali do lado, uma aldeia, e na volta ele passa por uma figueira, que acontece, e nessa passagem acontece uma coisa interessante que eu vou contar para vocês, e que acontece? Basicamente ele está voltando para Jerusalém, ele está com fome, e ele passa por uma figueira, e ele vê a figueira, e mesmo sabendo que não é tempo de figueiras darem frutos, ele vai até a figueira em busca de frutos. E vendo que aquela figueira não tem frutos, ele amaldiçoa a figueira e ela imediatamente seca. Em diferentes evangelhos, o evangelho de Mateus ele vai dizer que a figueira seca imediatamente, e acho que o evangelho de Marcos ele diz que é no dia seguinte. Mas de qualquer forma, é muito rápido, porque você não espera que um dia a planta está lá e no dia seguinte ela está seca. E Jesus então amaldiçoou essa figueira seca, e quando a gente ouve essa história, ou lê essa história, pelo menos a primeira coisa que eu pensei foi o que a figueira fez para Jesus, né? Porque, cara, não era tempo dela ter fruto. Então, apesar de Jesus ter ido para lá em busca de frutos, ele sabia que não ia ter frutos. E o que na verdade isso é uma ilustração daquilo que está acontecendo e que vai acontecer com Jerusalém. Então, Jerusalém ela vai ser destruída daqui a 70 anos, nessa história. Então, enquanto Jesus está passando ali, depois de 70 anos ela seria destruída. E isso é meio que uma profecia, ou uma forma de apontar para essa destruição. Por quê? Porque quando Jesus chega em Jerusalém, no dia anterior aqui dessa história que eu estou contando, ele chega em Jerusalém e ele vai para o templo, para o centro religioso de Israel, em busca de frutos, de ver o que é que aquele povo que recebeu a aliança de Deus estava fazendo com tudo aquilo que eles tinham recebido. E apesar de saber que, como sendo Deus, ele sabia que não ia encontrar nada, apesar disso, ele foi para Jerusalém em busca de frutos. Mas ele não encontrou frutos. Então isso é uma analogia com aquilo que ele tinha visto em Jerusalém. Ele vai, para Jerusalém em busca de frutos, Jerusalém não tem frutos, ele vai em direção à figueira, a figueira não tem frutos, apesar dele saber que ambos não teriam frutos. E essa maldição que ele prega ou diz sobre aquela figueira que acontece, então é uma forma de apontar para a destruição que viria sobre Jerusalém daqui a 70 anos. Se você não ficou convencido, porque é realmente um trecho meio esquisito, você pode vir falar comigo depois, porque eu diria que o Evangelho de Marcos ele explica muito bem isso aqui, ele aponta de uma forma um pouco mais clara para essa profecia. Mas continuando, depois disso, depois de ter expulsado as pessoas do templo, depois de ter feito essa profecia em forma de ações contra Jerusalém, Jesus ele começa a ensinar. E enquanto ele está ensinando, as autoridades israelitas religiosas, elas vêm questionar a autoridade de Jesus. Então eles vêm perguntar para Jesus: Jesus, com que autoridade que você está ensinando? E Jesus, meio que sabendo qual que era o objetivo daquelas pessoas, com que eles não iriam acreditar de qualquer forma no que ele dissesse, ele pergunta para eles: o que vocês dizem? Com qual autoridade João Batista ensinava? E quando os líderes israelitas se deparam com essa pergunta, eles pensam consigo mesmos: bem, se a gente disser que não, o povo vai ficar bravo com a gente, porque o povo considera João Batista um profeta. E se a gente disser que não, o povo vai ficar bravo com a gente, e se a gente disser que sim, que João Batista veio com a autoridade dos céus, então Jesus vai perguntar para a gente por que a gente não acredita nele. Então, diante dessas duas opções que eles têm,
né, de dizer ou que João Batista tinha vindo com a autoridade de Deus ou com a autoridade dos homens, eles decidem por, a gente não vai responder, Jesus, beleza? Ele fala, beleza, mas eu também não vou responder vocês. E daí ele continua. E a forma que ele continua é muito interessante, porque ele começa contando uma parábola, assim que esses líderes decidem não responder ele, e ele decide não responder essa galera. Eu vou ler aqui a parábola para vocês. Está numa versão um pouco difícil, mas as palavras mais complicadas eu vou tentar explicar o que é. Jesus está falando, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus agora perguntando para os líderes. E eles disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, então os cobradores de impostos, que eram vistos como traidores naquela época, e as prostitutas, vos precedem no reino de Deus, são mais importantes que vocês no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes neles. Ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então é muito interessante porque assim que eles decidem não responder a pergunta dele, Jesus ele responde a própria pergunta, porque ele conta essa parábola e ele diz, olha, vocês, autoridades religiosas, vocês dizem para todo mundo que vocês obedecem a Deus. Mas quando vem um profeta João Batista e diz, galera, arrependam-se, vocês não acreditam nele, vocês continuam vivendo do jeito que vocês vivem. Mas a galera que vocês consideram como pequenos no reino de Deus, a galera que fica tipo à margem da sociedade, que são os piorzinhos, essa galera, que aos olhos de todos não obedecem a Deus, quando vem um profeta, eles acreditam no profeta e eles se arrependem. E por isso então ele diz que essas pessoas que aos olhos dos homens eram os menores, eles são mais importantes que vocês, que aos olhos dos homens são os maiores, no reino de Deus. E assim, o que ele está fazendo ali é basicamente, não só nessa parábola, mas também tudo que ele fez antes, quando ele faz a purificação do tempo, quando ele faz aquela profecia através da figueira, e também quando ele decide não responder os líderes religiosos, ele está basicamente acusando a teocracia que existia na época em Israel, que era, então, Israel era um governo que era liderado por Deus, vamos dizer, pelas pessoas que eram líderes religiosos. Então, mesmo que eles estavam sendo dominados naquela época pelo Império Romano, por causa de todas as coisas que Moisés trouxe para eles como lei, as pessoas mais importantes na sociedade dos judeus eram os líderes religiosos, os estudantes da lei e dos profetas. E essa teocracia, Jesus estava chegando e falando, galera, vocês estão fazendo errado, isso aqui não está dando certo. Aqueles que vocês dizem que são grandes diante de Deus, não são grandes diante de Deus, e aqueles que vocês dizem que são pequenos diante de Deus, não são pequenos diante de Deus. E, ao mesmo tempo, ele responde com todas as palavras a pergunta que os líderes religiosos decidiram não responder, que era, com qual autoridade João Batista pregava e batizava? Jesus diz, porque João veio a vós outros no caminho da justiça. Ou seja, eles decidiram responder e Jesus fala, beleza, pode deixar, eu respondo para vocês. O João Batista veio com a autoridade do céu. Isso tudo é meio que uma introdução, porque eu consideraria que é um dos grandes núcleos de todas as coisas que ele ensinou nesse trecho. Que são 2 parábolas, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas ou o casamento, que eu vou tentar contar para vocês de forma resumida aqui. Jesus ele continua contando outra parábola, ao invés de parar e explicar exatamente o que está acontecendo, ele conta outra parábola. Nessa história, ele conta de um homem que comprou uma terra, preparou uma terra para que essa terra produzisse vinho, então fez toda a estrutura que um vinhedo precisa, e deixou essa terra nas mãos de certos lavradores. Quando essa terra dá frutos, e esse homem, como dono da terra, fica, ok, beleza, então agora eu vou lá colher os frutos daquilo que é meu, e ele manda servos para falar com essa galera que estava cuidando da terra, para pedir aquilo que pertencia a ele mesmo, a esse homem. Ele envia esses servos
Só que os lavradores, eles não tratam bem esses servos. Eles espancam esses servos, eles apedrejam esses servos e eles matam muitos desses servos. E esse homem tenta então uma segunda vez, ele manda mais servos. Não, agora eu vou mandar mais gente e eles vão respeitar essa galera. E acontece exatamente a mesma coisa, eles são maltratados, apedrejados e mortos. Ele fica, beleza, então eu vou mandar meu filho, porque pelo menos meu filho tem autoridade e eles vão respeitar. E ele manda o filho, e com o filho acontece exatamente a mesma coisa. O filho é maltratado e é morto. E daí ele inclusive pergunta, Jesus, enquanto eu conto essa história, ele pergunta para as pessoas que estão ouvindo, o que vocês acham que esse homem deveria fazer? O que vocês acham que esse homem vai fazer? E eles dizem, esse cara definitivamente vai destruir esses homens maus que estão cuidando da terra, e vai dar a terra para pessoas que cuidem bem dessa terra. E que, paguem ao dono da terra o que lhe é devido. E Jesus fala, beleza, é isso aí que vai acontecer. Esse cara ele leva o exército dele para aquela terra, mata aqueles homens e dá essa terra para outras pessoas, para um outro grupo de lavradores que cuidaria bem dessa terra. Essa parábola é uma grande analogia, como são todas as parábolas. Aquela terra, ou primeiro, aquele homem, ele é Deus. Aquela terra é o reino de Deus, que são basicamente as pessoas de quem Deus cuida. E os primeiros lavradores que receberam o reino de Deus, as primeiras pessoas que através de uma aliança receberam o reino de Deus, Deus deu para eles o reino dele, são os líderes da teocracia israelita que ele mesmo tinha colocado naquele lugar. Só que aquela galera, em momentos em que eles não estavam agindo de forma adequada, receberam servos, receberam pessoas enviadas por Deus para avisar eles, galera, vocês não estão fazendo o que é certo. Esses servos são os profetas. Então Deus envia vários profetas para essa galera para avisar eles, tem um caminho certo a ser seguido, vocês não estão seguindo ele. Muitos deles são maltratados e mortos. E finalmente, para a gente é bem óbvio, mas o filho daquele homem é Jesus. Inclusive é interessante como no próprio Evangelho de Mateus ele muitas vezes refere a si mesmo como o filho do homem, e daí a gente vai para a parábola e ele é o filho do homem. Mas, continuando, além disso, a gente vê de novo Jesus apontando para a destruição e julgamento de Jerusalém. E dessa vez, ele explica como não só Jerusalém vai ser destruída, não só como aquela teocracia vai ser destruída, mas como o reino de Deus ele vai ser dado de Israel para todos os povos, para todos os outros povos. Então ela vai ser tirada das primeiras pessoas com quem ele deixou e vai ser dada a outras pessoas. E eu vou ler aqui o finalzinho da explicação de Jesus dessa parábola. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É que ele continua, Jesus. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que lhe produz os respectivos frutos. Então ele está apontando de uma forma bem clara de que, tem uma pedra que vocês líderes religiosos rejeitaram, mas que essa vai ser a pedra angular de todo o reino. E essa pedra é ele mesmo, Jesus. E por isso ele está explicando, esse reino que foi dado a vocês agora vai ser tirado e vai ser dado a outro povo que agora vai produzir os frutos. Então, perfeitamente alinhado com a analogia com a parábola que ele está contando. Ele está explicando a parábola. E além disso, Jesus ele é muito inteligente porque agora, de novo, através de uma história, ele responde aquela primeira pergunta dos líderes. Com que autoridade você ensina? E ele está falando de forma bem clara que eu ensino com a autoridade de Deus. Então, nessa primeira parábola central, a gente vê como Jesus está apontando para o fato de que aqueles líderes religiosos estão agindo com Deus e com o reino que Deus deu para eles de forma irreverente, sem dar o devido respeito a Deus, aquele que deu todas as coisas para eles. E de novo que ele vai tirar, então, o reino de Deus de debaixo de uma teocracia, de um governo israelita, para uma coisa que mais para frente no Novo Testamento a gente vai ver como a nação de sacerdotes, que a gente vê na carta de Pedro, em que é uma nação, que é a gente agora, os cristãos, em que todos nós somos sacerdotes e temos esse acesso direto a Deus. Então ele está basicamente apontando para essa
saída da antiga aliança para a nova aliança. E, além de tudo isso, eu diria que com essa parábola a gente consegue ter uma aplicação contemporânea, uma aplicação para os dias de hoje. Porque sempre que a gente olha para uma história em que a gente vê Deus agindo, a gente consegue entender mais ou menos como Deus pensa e como Deus age. E assim a gente entender como que hoje em dia a gente consegue aplicar isso e buscar fazer a vontade dele. E nessa parábola a gente vê de forma bem clara, e também com tudo que ele fez antes dessa parábola, que a hierarquia dos homens aos olhos de Deus, ela não significa nada. Mesmo a hierarquia religiosa que existe dentro da teocracia da época, e por isso a gente pode olhar para isso e dizer também para dentro, né, da ordem religiosa que a gente vê hoje em dia. Então, não é só porque você serve um ministério, não é só porque você é filho de pastor, não é só porque você é de uma família que sempre foi cristã, que o reino vai estar para sempre com você se você for irreverente, se você não dar o devido respeito ao dono do reino de Deus, que é o próprio Deus. Porque aquilo que te foi dado de presente, às vezes através de muitas gerações da sua família, ou através de você poder servir de alguma forma aqui, pode ser tirado e entregue a outros, se você não cuidar direito. E também a gente vê que pessoas que vêm de fora, que às vezes não, aos nossos olhos não tem nada a ver com o reino de Deus, e que naquela época para os israelitas, né, os gentios não tinham nada a ver com o reino de Deus, ou os publicanos e as meretrizes, como Jesus fala nas parábolas, essas pessoas que vêm de fora e que aparentemente não tem nada a ver com o reino de Deus, podem receber esse reino de Deus. E é isso que a gente aprende com a primeira parábola que eu diria que é a parte central de um dos trechos dos ensinamentos dele aqui em Jerusalém, nessa última semana dele. E agora a gente vai para a próxima parábola, que é a parábola das bodas ou do casamento. Essa história ela é muito parecida. O que acontece? Tem um rei, o filho dele vai se casar e ele decide convidar os amigos dele, as pessoas que ele considera importantes, para o casamento do filho dele. E ele manda servos com convite para a galera que é, né, alta sociedade. Só que essa galera rejeita o convite dele, ele manda os caras de volta e fala, a gente não vai participar, a gente não vai nesse casamento não. Só que ele fica tipo, cara, mas eu já preparei, já está tipo, tudo pronto, já fiz todo o investimento que precisava para ter esse casamento. Então ele manda de volta os servos. De novo, essa galera não só rejeita esse convite dos servos, mas também maltrata os servos. De novo, a gente tem esse rei, então, agindo através de julgamento, destruindo essas pessoas que mataram os servos dele. E agora, porque ele já tinha um casamento preparado e não tinha ninguém para ir no casamento, ele fala para os servos, então vão e avisem para todo mundo que quem quiser está tendo uma festa aqui, o rei está dando uma festa e vocês, quem quiser, pode vir. E eles saem e avisam todo mundo e vem gente de tudo que é tipo, de todo que é classe social, para dentro daquela festa de casamento. E ele recebe, então, muitas pessoas. Então a gente vê, não é difícil de ver, na verdade, que a analogia, a parábola que a gente está vendo aqui, ela é muito parecida com a parábola anterior. Né? Pessoas receberam um convite, essas pessoas rejeitaram o convite, foram destruídas por causa da forma que eles agiram com os servos, e agora outras pessoas estão recebendo esse convite e estão adentrando ao que a gente percebe nas analogias como o reino de Deus. Mas, especificamente, quando essa parábola é contada no Evangelho de Mateus, a gente tem um pequeno acréscimo que na maioria dos outros evangelhos a gente não tem, que é o que eu vou ler agora. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, ou seja, a galera que estava ali na festa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, ou seja, não trazia as vestes adequadas para o ambiente, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente vê uma parábola que é muito parecida, que ensina basicamente a mesma coisa, só que com um acréscimo. O que é esse acréscimo? Esse acréscimo é, mesmo as pessoas que foram convidadas depois, se elas não agirem de forma adequada ao reino de Deus, elas também vão ser expulsas. Isso é um aviso tanto para a galera daquela época, né, que estava agora recebendo o reino de Deus através do sacrifício de Jesus, através de toda a nova aliança ali do Novo Testamento,
quanto para a gente agora, quando a gente vê a aplicação contemporânea, nos dias de hoje. Que é a galera que a gente às vezes olha e diz, então, essa galera ela não tem muito cara de reino de Deus, mas eles podem receber o reino de Deus mesmo assim. Mas mesmo essas pessoas, se elas não agirem de forma adequada, elas não vão ficar no reino de Deus. Porque existe uma forma adequada de se agir dentro do reino de Deus. E você pode se perguntar, como é essa forma adequada de agir no reino de Deus? E o critério que a gente aprende nessas duas parábolas é basicamente ouvir aos servos do rei ou do homem que foram enviados. Então toda a galera que foi enviada para os primeiros, ela é enviada para os segundos também, para o segundo grupo. E se você ouvir essa galera que está sendo enviada, esses profetas, você vai estar agindo de acordo com o que Deus quer. E aqui que entra o que Jesus está ensinando ali, que tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo, porque o tema é Espírito Santo, né? Então a gente está tentando buscar o que o Espírito Santo faz, ou como ele age, ou o que Jesus está tentando ensinar sobre o Espírito Santo para a gente através dessas parábolas. E a primeira coisa que a gente vê, não apenas, ou na verdade não especificamente nessas parábolas, mas na Bíblia, como forma que o Espírito Santo age, é falando aos nossos corações. Porque ele constrange a gente de que às vezes a gente está fazendo coisas erradas. Eu vou trazer um versículo aqui para vocês, que está em Isaías 30, 21, que eu acho um versículo muito legal, porque ele me dá muita esperança de que mesmo quando eu estiver fazendo as coisas erradas, Deus vai me avisar, que diz o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, se você recebeu o reino de Deus, e você está andando no reino de Deus, e eventualmente você começar a se desviar, você começar a andar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai te avisar. Não é por aí, é por ali. E esse é justamente uma das formas que o Espírito Santo age, que é a forma mais comum no Antigo Testamento, era através de profetas, e agora a gente tem esse novo jeito do Espírito Santo, que Deus prometeu lá em Isaías, e que a gente tem que ouvir ele. Mas mesmo assim, existe também o jeito antigo, que é o jeito dos profetas. Ainda são enviadas pessoas a nós, muitas vezes todos os dias, para avisar a gente de que, cara, a gente não está agindo do jeito certo e a gente tem que mudar. E qual que é a característica mais marcante, vamos dizer assim, de um profeta ou de uma mensagem de Deus que está sendo enviada através de pessoas para você? Isso pode ser visto em Ezequiel 3, 7 a 9, que é basicamente Deus falando para Ezequiel que ele não precisa se preocupar porque Deus vai ajudar ele a ser um profeta. E o que ele diz? A casa de Israel, que é as pessoas para quem esse Ezequiel vai falar, não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada. Então, fronte é testa e obstinada é teimoso. Então, essas pessoas são teimosas e duro de coração. Eis que fiz o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então, a principal característica dos profetas, tristemente, eles são teimosos. A galera é cabeça dura. E Deus fala que, cara, você vai ser tão cabeça dura que eu fiz a sua cabeça como um diamante. Os caras são muito cabeça dura. Então, se tem uma galera que está insistindo muito com vocês, e às vezes não é nem uma pessoa só, às vezes é um grupo de pessoas diferentes falando a mesma coisa para vocês, que vocês têm que mudar a forma de agir. Isso podem ser professores, podem ser amigos, podem ser familiares, pode ser muita gente. Inclusive liderados, às vezes quando a gente está em posição de liderança, em algum tipo de ministério, às vezes os liderados também ensinam a gente, avisam a gente, tem um caminho melhor para seguir. Então, a gente tem que estar atento justamente a coisas que estão repetidamente sendo ditas a nós, ou pessoas que são extremamente teimosas em lembrar a gente que a gente está fazendo as coisas erradas. Então existe gente por aí que é muito chata, e eu conheço algumas pessoas muito chatas, só que elas são chatas porque Deus deu essa característica para elas. Ele fez, vocês vão ser chatos porque eu fiz vocês para serem chatos, para avisar a galera de que eles estão errados. Conheço um pessoal que é assim, eles são muito gente boa, mas eles são bastante chatos se você é líder deles.
E por que essa galera é chata? Por que Deus fez propositalmente os profetas serem pessoas chatas e teimosas de ficar o tempo todo lembrando a gente que a gente está fazendo errado? Porque Deus é longânimo. Isso é uma coisa, inclusive, que o Gabriel ensinou pra gente através da história de Jonas. Ele usou outra palavra, ele falou sobre misericórdia. Mas Deus, ele é longânimo. Deus, ele é um Deus que ele se tarda em irar, ele demora para ficar bravo com a gente e decidir trazer julgamento pra gente. Então ele quer avisar a gente várias vezes, galera, você que está fazendo errado, por favor, mude. Aí você vai lá e não muda. Aí ele manda outra pessoa, mude. E você não muda. E ele não cansa, ele vai mandando gente, até que eventualmente fala, cara, cansei agora vai ser julgamento. Mas Deus, ele é muito mais misericordioso, muito mais longânimo do que a gente espera. E por isso que os profetas são chatos. Por isso que as pessoas que vão falar pra gente que a gente está indo pro caminho errado, eles vão ser chatos. Prestem atenção nessas pessoas. E a gente tem, depois dessa parábola, algumas outras histórias, principalmente interações de Jesus com a galera, que eu diria que são complementos daquilo que a gente pode aprender aqui nessas parábolas. Então a gente tem outras coisas ali no meio. Jesus, ele fala sobre diversos temas nessa última semana que ele está em Jerusalém. A primeira coisa que ele fala depois dessa parábola é sobre a questão do tributo, então ele fala sobre o imposto. Ele fala sobre a ressurreição, porque tem uma galera lá que são estudiosos da palavra de Deus, que não acreditam em ressurreição, e ele avisa eles, galera, vocês estão interpretando as coisas erradas, existe ressurreição sim. E depois de lidar com esse tema da ressurreição, surge uma pergunta extremamente interessante que ajuda a gente, ou a resposta de Jesus ajuda a gente a diferenciar as pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo para avisar a gente que a gente tem que mudar das pessoas que simplesmente só são chatas, porque essas também existem. Existe gente que só é chata, que não tem nada a ver daí com Deus tentando avisar a gente das coisas. E essa pergunta que é feita para ele, eu vou ler para vocês esse trecho, é a seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus acrescenta: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele está basicamente dizendo, esses dois mandamentos, eles não são só os mandamentos mais importantes, eles são os mandamentos base que sustentam toda aquela quantidade gigantesca de leis que Moisés deu para você, e todos os profetas que foram mandados depois dele, eles são baseados sempre nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se o pessoal está sendo chato com você porque eles te amam e eles querem que você tenha um futuro melhor, ou se eles estão sendo chatos com você porque você não está amando as pessoas ao seu redor como você deveria, então essa galera chata não é só chata não, ela é uma galera chata que está sendo enviada por Deus para avisar vocês que vocês têm que mudar o caminho de vocês, porque senão vocês vão acabar que nem a galera lá, os primeiros lavradores que estavam cuidando da terra, ou os primeiros convidados que acabaram sendo destruídos porque eles não ouviram os servos, não ouviram os profetas, não ouviram o Espírito Santo. E o complemento 2, que eu diria que é um grande desfecho para a gente entender tudo isso, a gente tem alguns outros ensinamentos que tem muita coisa. Nossa, Jesus fala de muita coisa nesses trechos aqui. Ele fala repetidas vezes contra a hipocrisia, então para a gente não só mostrar para os outros que a gente age certo, mas a gente realmente agir com o coração voltado a amar as pessoas. Então tem gente que mostra para os outros que é bom, mas continua vivendo como quer quando ninguém está olhando. E Jesus avisa que isso não é o jeito certo de viver. Ele também faz repetidas advertências sobre o fim dos tempos, que a gente vai ser cobrado por tudo aquilo que a gente fez, apesar dele ser longânimo, a gente vai ser eventualmente cobrado. E a gente tem no final de tudo isso, a última parábola que ele fala antes de começar de novo as histórias que explicam tudo o que vai acontecer até a crucificação, é uma parábola que ele conta do grande julgamento. Que ele basicamente diz que Deus, quando for o fim dos tempos, ele vai dividir as pessoas em dois grupos: as pessoas que mandaram bem e por isso vão para o céu, e a galera que mandou mal e por isso vai para o inferno. E ele explica qual que é o critério que dividiu um do outro. E o critério é basicamente: tem uma galera por aí que está com fome, que está com sede, que é forasteiro e precisa de um amigo, que está nu
e que precisa de roupa, que está ou doente ou preso e precisa ser visitado. Vocês que mandaram bem, vocês cuidaram dessa galera. Vocês que mandaram mal, vocês são aqueles que não cuidaram dessa galera. Ele explica de um jeito muito mais interessante e muito mais pesado também. Então, por favor, leiam Mateus 25, é bastante interessante. Mas é basicamente isso que ele faz. Ele conta essa história de que a galera que vai ser cuidada por Deus quando chegar o fim dos tempos é a galera que está amando e cuidando das pessoas que precisam ser cuidadas. E a galera que não está fazendo o que Deus quer é a galera que não está amando, não está cuidando das pessoas ao seu redor, das pessoas que precisam. E é esse tipo de amor que é o amor que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes a gente só fala de amor, a gente fala, tem que amar as pessoas. Mas quando a gente tem a oportunidade de amar as pessoas, a gente não ama. E é esse amor que foge do que é natural para o ser humano, que foge do amar aquela galera que é confortável amar porque eles têm tudo que eles precisam, não precisa ajudar eles, e eles são legais, e por isso é fácil ser legais com eles. Amar essa galera meio que, tipo assim, todo mundo faz isso. Né? Jesus fala isso lá no começo do ministério dele. É difícil amar outra galera, a galera que, cara, precisa da sua ajuda e que você precisa se doar por eles. E é esse amor, então, que distingue aquelas pessoas que estão fazendo o que Deus quer, que estão seguindo a voz dos profetas, que estão seguindo a voz do Espírito Santo, e a galera que não está seguindo a voz dos profetas e não está seguindo a voz do Espírito Santo. E é assim que ele termina os ensinamentos dele. Com um baita de um tapão na cara da gente, que a gente tem que começar a ajudar a galera que precisa. E para finalizar aqui, eu vou fazer um rápido resumo de tudo que eu falei aqui e de tudo que Jesus ensinou nesse tempo. Sim, uma estrutura meio esquisita, porque, né, são 5 capítulos de ensinamentos. Mas Jesus ele faz muitos avisos de que o fim vai vir. A gente vai ser julgado, a gente vai ser cobrado por tudo que a gente fez. Que a autoridade religiosa que existe aqui na Terra, apesar de que, galera, por favor, respeitem os líderes de vocês, tá? Não é essa autoridade que vai ser julgada por Deus quando Ele vir. Né? A autoridade religiosa na Terra e a autoridade genuína que Deus dá, ela é diferente. E que a gente não deve ser, então, irreverente ou desrespeitar Deus com tudo aquilo que Ele deu pra gente, inclusive o reino dEle, e que a gente deve dar, então, a Deus a honra e a glória que Ele merece. E para fazer isso, a gente tem que estar sempre atento ao Espírito Santo. Tanto quando Ele acusa a gente através da nossa consciência, quanto quando Ele nos manda profetas e pessoas para avisar a gente que a gente está no caminho errado. Mas o mais importante de tudo isso que Ele ensina é que se a gente quer seguir a Deus, se a gente quer seguir o caminho que Deus quer para a gente tem que amar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que amar Deus e amar as pessoas. E se a gente quiser fazer a vontade de Deus de verdade, a única forma de fazer isso é amando as pessoas que estão ao nosso redor. E isso não é tão fácil assim de fazer, mas é isso que Deus nos chama a fazer e Jesus ensina a galera a fazer. E eu vou fazer uma oração então para encerrar aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tanta sabedoria, Senhor, você depositou dentro de um livro que a gente tem acesso, que a gente pode ler, que você de tantas formas, Senhor, ensina a gente. Muito obrigado, Deus, porque você é misericordioso, porque você é longânimo, porque você não cansa de avisar a gente que a gente está fazendo errado, que a gente tem que mudar a forma que a gente age. Obrigado, Senhor, porque você é tão bom, Senhor. Você cuida tão bem da gente, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente muitas vezes não fazendo nada por você, Pai. É por isso que eu agradeço, Senhor, e eu peço que você continue conduzindo, Senhor, as nossas vidas e você continue, Senhor, usando o Teu Espírito Santo para avisar a gente quando a gente estiver se desviando do caminho. Em nome de Jesus, amém.